Deixa eu abrir aqui a tela. O exercício abriu para vocês? Abriu, professor. Vamos lá, né? Começar a responder. Quando chegar a teoria, aí eu vou dar uma palhinha, viu, pessoal, de tudo que a gente viu, reforçar mais, ver como é que tá aí as dúvidas de vocês, né? E aí por diante. Mas vamos lá. Pessoal, aqui dizia o quê? Né? Uma população é composta por 3.960 elementos, né? Que estão ordenados, estão ordenados, né? Então, se eu estou dizendo que estão ordenados, é que estão seguindo uma ordem, né? Então, se devesse ser retirada, né, uma amostra sistemática, né, de 30 elementos desta população, como você procederia? Lembre-se que a amostra sistemática, ela é um fragmento, né, da amostra aleatória simples, viu? E a gente trabalha com posição, né? Então, é diferente da amostra nua e crua, né, aleatória simples, né? Que se fosse o caso, né, fazia o sorteio e entre esses 3.960 elementos, a gente ia só sortear os 30. Mas como a gente vai trabalhar com a amostra sistemática, então tenho que criar uma ordem de retirada, ok? Então, nós temos aqui que a nossa população, né, a nossa população, né, que é o nosso N maiúsculo, né, só para botar assim para vocês lembrarem que toda vez que tiver N maiúsculo é referente à população, né, total, né, de 3.960, né? O N minúsculo é a nossa amostra, né? Que aqui foi igual a 30, né? Então, vamos lá. Então, se a gente está trabalhando com a amostra sistemática, né? Então, a gente vai, né, encontrar a primeira parte aqui, quem vai ser a nossa constante, né? Então, a gente sabe que a constante, ela é K, é igual ao número da população, né, dividido pelo tamanho da amostra, né? Então, a nossa população era de 3.960, né, dividido por 30, né? Isso aqui vai dar 132, né? Então, aí nós temos essa constante. Então, dentro de 1 a 132, a gente vai trabalhar com o processo aleatório, ou seja, a primeira retirada, né, a primeira posição retirada, né, dentro desse 132 vai ser pelo processo aleatório, né? Então, a gente vai mexe lá, então, a nossa primeira retirada, vamos colocar aqui a nossa primeira retirada, né? Vai ser I, né, que a gente chama de I, e esse I vai ser, deixa eu botar minúsculo, I vai ser igual, então mexi lá aleatoriamente, sorteei a posição 20. Então, eu preciso ter esse pontapé inicial, né, para poder realmente ver, né, quem vai ser as outras demais posições, ok? Então, a nossa segunda posição, né, então nós vamos ter o I, né, mais K, né? E que aqui nós vamos ter 20 mais, né, 132, né? Isso aqui vai dar igual a 152, né? Igual a 152. Então, a nossa terceira retirada, deixa eu só diminuir esses espaços aqui, tá grande. Né? A nossa terceira retirada, então nós vamos ter o I, né, mais o I mais, né, 2K, né? Então aqui nós vamos ter mais 2K
que a gente fazendo, então nós vamos ter 20 mais 2 vezes 132, né? Que aqui vai dar 284. A quarta retirada, nós vamos ter o I, né? Mais 3K, né? Isso aqui vai dar igual 20 mais 3 vezes 132, né? Que vai dar 416. Então, a nossa quinta retirada, nós vamos ter o I mais 4K, né? Isso aqui vai ser igual a 548. Então, 548, né? Então, a sexta posição, nós vamos ter I mais 5K, né? Que aqui vai ser igual a 680. Então, a sétima posição, né? Nós vamos ter aí o I mais 6K, né? Então, o resultado dessa continha aqui vai ser 812. 812. A oitava posição, né? Nós vamos ter o I mais 7K. Isso aqui vai ser igual a 944. A nona posição, né? Nós vamos ter I mais 8K, ok? Isso aqui vai ser igual a 1076. A décima posição, né? Nós vamos ter aí o I mais 9K, né? Então, aí nós vamos ter 1208. A posição 11, nós vamos ter, vai fazendo até completar as 30 posições, viu, pessoal? Então, I mais 10K, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1340, né? 1340. Então, a posição 12, né? Nós vamos ter aí I mais 11K, né? Que vai ser igual a 1472, né? Então, a posição 13, né? A posição 13, nós vamos ter o I mais 12K, né? Então, aqui nós vamos ter 1604. Aqui nós vamos ter a posição 14, né? Nós vamos ter o I mais 13K, né? Que aqui vai ser igual a 1736. Então, a posição 15, né, sorteada, vai ser I mais 14K, né? Que aqui vai ser igual a 1868. A posição 16, né? A posição 16 vai ser o quê? I mais 15K, né? Então, vai ser o elemento 2000. Deixa eu ver se eu boto as colunas aqui, que senão vai ficar uma lista imensa. Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter a posição 17, né? A nossa posição 17 vai ser o I mais 16K, que aqui vai ser igual a 2.132. A posição 18, né? Vai ser o I mais 17K, né? O I mais 17K. Então, aqui vai ser 2.132.
264. Então, a posição 19, né, vai ser I mais 18K, né, que aqui vai ser igual a 2.396. Então, a posição 20ª, né, posição 20ª aqui, vai ser I mais 19K, né? Vai ser I mais 19K, que vai ser 2.528. Então, a posição 21 sorteada vai ser o I mais 20K, né? Que vai ser igual aqui a 2.660. A posição 22, né, vai ser I mais 21K, né? Então, vai ser 2.792. Então, a posição 23, né, vai ser o I mais 22K, né? Mais 22K. Então, aqui vai ser 2.924. A posição 24 vai ser o I mais, né, 23K, né? Que vai ser igual aí a 3.056. A posição 25, né, vai ser o I mais 24K, né, que vai ser 3.188. A posição 26, né, vai ser o I mais 25K, né, que vai ser igual a 3.320. A posição 27, né, sorteada, vai ser o I mais 26K, né, mais 26K, que vai ser 3.452. A posição 28, né, vai ser o I mais 27K, né, o I mais 27K, vai ser 3.584. A posição 29, né, vai ser I mais 28K, né, I mais 28K, vai ser 3.716. E a última posição, né, a 30ª aqui, vai ser o I mais 29K, né? O I mais 29K vai ser 3.848, né? Então, a nossa amostra, né? Então, a amostra selecionada, né, será, aí vai ser a posição 20, né, 152, 284, 416, 548, né, 680, né, 812, 944, 1.076, 1.208, né, 1.340, 1.472, 1.604, 1.736, 1.868, né? 2.000,
é mais 2.132, né? 2.264, 2.396, 2.528, né? 2.660, né? 2.792, 2.924, né? Então, 3.056, 3.188, 3.320, 3.452, 3.584, né? E 3.716 e 3.848, né? Então, vocês podem ver que, como a gente está trabalhando com a amostra sistemática, então a gente trabalha com posições. Então, dentro dessas 3.960 elementos, né? Então, os elementos que vão fazer parte da amostra vai ser o número 20, o número 152, 284, 416 e aí por diante, ok? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Professor, essa primeira posição é um número qualquer que a gente escolha, né? Exatamente, é aleatório. Mas se cair uma dessa na prova, eu já vou dar o pontapé inicial, porque senão eu vou ficar doido corrigindo as provas. Né? Porque cada um vai sortear um aleatoriamente, eu vou ter que ver a sequência de cada um, mas eu vou dar o pontapé inicial. Se cair uma parecida, né? Eu vou dizer, olha, o elemento, a primeira retirada foi igual a tanto, né? Então, os demais, aí a pessoa tem que fazer o cálculo, né? Mas a gente tem que ter esse pontapé inicial aqui para poder a gente determinar realmente quem vai ser os demais, né? Os demais. Essa constante aqui é o cálculo normal, né? Onde você tem o número da população dividido pelo número da amostra, né? Que as demais retiradas, tudo vai depender dessa constante da nossa primeira retirada, que foi pelo processo aleatório simples, ok? Dúvidas? Okay. Posso passar para outra? O assunto está muito bom, não está tão complicado, não. Depois dessa prova, aí a gente vai começar a ter realmente as aulas práticas de fato mesmo, com as regressões, né? Vocês vão mexer aí com a parte contábil e as estatísticas, tudo junto, né? Vai ser muito bom. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, falava o seguinte, numa sala de aula temos 46 homens e 48 mulheres. Então, faça uma amostragem estratificada, né, proporcional de tamanho 20, considerando o sexo como variável estratificadora. Né? Então, quantos de cada sexo serão analisados? Né? Então, aqui nós temos o quê? O H, né, que é homem. Nós temos aqui que é 46 homens. Primeiro passo, tirar todas as informações que vocês têm da questão, viu? Para poder visualizar. E 8 mulheres, né? E a nossa amostra, aqui nós temos o quê? Que o N, né, vai ser igual a 20, né? A 20. Então, o total, né, nós vamos ter aqui, né, o nosso total de homens e de mulheres, nós vamos ter 54 pessoas, né? 54 pessoas. Então, para poder saber a proporção, né, dentro desses 20, eu preciso saber quantos por cento eu tenho de homens e quantos por cento eu tenho de mulheres, né? Para poder a gente verificar realmente, de fato, quantos homens está dentro desses 20 e quantas mulheres também vai estar dentro desses 20. Então, aqui, homem, né? Nós vamos ter, olha, 46... Ô, professor. Oi. Licença. Como foi esse resultado aí das mulheres? Ficou faltando 48.
Oh, o 4 Foi. Pô, aqui. era Foi. isso que eu tava estranhando. Eu botei a resposta, eu assim, vai aqui, né? 46 e 48, né? Deixa eu pegar a calculadora Isso. aqui. Fazer. Então, aqui nós vamos ter... Depois que deu 54 aqui. Então, aqui nós vamos ter, olha, 46 mais 48, né? Então, aqui a gente vai ter 94 pessoas. Então, aqui nós vamos ter 46 dividido por 94, né? Por 94 vezes 100%, né? Então, aqui nós vamos ter 46 dividido por 94 vezes 100%. Então, aqui nós vamos ter, olha, 48,93 ou 94, vamos para 94% aproximadamente, viu? De homens. Mulheres, nós vamos ter 48 mulheres dividido por 94 vezes 100%, né? Então, aqui nós vamos ter 48 dividido por 94 vezes 100%. Então, aqui nós vamos ter 51. Nós vamos ter 51,06 mulheres, né? Então, para homens, então, em relação à amostra, né? Em relação à amostra, né, de homens, então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 0,48, né? 0,4894 vezes 20, né? Vezes 20. Então, nós vamos ter 0,4894 vezes 20. Então, 9,78, né? A gente vai ter, né? Então, arredondando aqui, deixa eu botar aqui, 9,788. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 10 homens, né? Aproximadamente aí 10 homens. E as mulheres, a amostra aqui das mulheres, né? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 0,5106, né? Que vezes 20, que isso aqui vai ser igual, então nós vamos ter 0,5106 vezes 20, então nós vamos ter, ó, 10,212, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Aproximadamente a 10, né? Para o inteiro mais próximo, né? Então, praticamente foi 50% para um e 50% para outro, né? E até se a gente for arredondar isso aqui, ó, praticamente vai dar o quê? 49%, né? E aqui vai dar o que? 51%, né? Então, vai dar no mesmo. Então, praticamente foi 50% para um e 50% para o outro, né? Então, aqui nós vamos ter, então, serão pesquisados, né? Serão pesquisados 10 homens e 10 mulheres, né? Aproximadamente, né? A retirada dentro de cada extrato, né, pode ser feita, né, com amostra aleatória simples, né? Então, pronto. Então, aí a gente já sabe que dentro da amostra de 20, né, pessoas, né? Então, aproximadamente aí 10 homens vão ser sorteados e 10 mulheres também vão ser sorteadas, né, para compor aí o tamanho dessa amostra, ok? Dúvidas? Dúvidas? Oi, oi. Estão escutando?
Sim. Essa aqui, pessoal, a gente vai fazer no Excel, viu? Eu vou fazer logo a teoria aqui, né? Que já fica já pronta aqui essa parte. Então, aqui, pessoal, explique como se dá o processo da amostragem probabilística e não probabilística. Quem é que pode me falar aí alguma coisa sobre esses dois casos aí, probabilística e não probabilística? Vamos lá, né? Então, é o seguinte, pessoal. Em relação aos tipos de amostra, né, e processo de amostragem, são diversos os tipos, né, de amostras existentes. Então, a composição das amostras é feita com base em dois processos básicos, né, os probabilísticos e os não probabilísticos, né? Então, considera-se a amostragem probabilística, né, ela vai ser obtida por meios que envolvem o acaso, e em que cada elemento da população tem uma probabilidade conhecida e diferente de zero de ser selecionado, né? Enquanto que a amostragem não probabilística, ela vai ser simplesmente obtida, pelo menos em parte, né, por meios que não envolvem, né, o acaso, e quando não se conhece a probabilidade de que um elemento venha a ser selecionado para compor a amostra, né? Então, como exemplo de amostragem probabilística, nós temos aí a aleatória simples, a sistemática, estratificada, por conglomerado, e N outras, né, que te dá o suporte, né, de realmente você conhecer quem é a probabilidade de escolha de cada elemento venha a ser sorteados a compor o tamanho da amostra. E as não probabilísticas, nós temos aí as principais, né, as amostras por amostragem por conveniência, por julgamento, por cotas e N outras, né? Que também, né, fazem parte também desse processo. Então, as amostras probabilísticas, elas são obtidas com o emprego de processos aleatórios, né? Então, o processo ele é considerado aleatório quando o meio de seleção empregado não permite, né, conhecer qual será o primeiro elemento escolhido, né, bem como os elementos seguintes. Então, nessas condições, a seleção depende de fatores incertos, sujeita ao acaso, né, não permitindo que o pesquisador influencie a seleção da amostra, né? Então, como eu digo que é um processo aleatório, né? Então, uma amostra aleatória, né, pode valer-se de sorteios, tabelas de números aleatórios, bem como de programas de computadores, né, que geram esse número, né, aleatoriamente, né? Então, na seleção de uma amostra probabilística, são vários os métodos, né, que podem ser empregados, né? Fatores como eficiência, até a própria natureza da população, né, e facilidade do emprego do método de seleção são fundamentais para a escolha de um ou outro tipo de amostragem probabilística, né? Então, o pesquisador poderá utilizar um dos métodos, né, para se trabalhar realmente de fato em relação a essas amostras probabilísticas, como a aleatória simples, né, a sistemática, né, a por conglomerado, né, e aí por diante, né? E as amostragens não probabilísticas, né, são essas aí que eu, como eu já falei, que a gente não conhece quem é a probabilidade de escolha, a gente não conhece quem é a probabilidade de seleção dos elementos vindo ser sorteados para compor o tamanho da amostra, né? Então, vamos lá. A amostragem probabilística. Probabilística, né? A amostragem probabilística é obtida, não é, por meios que envolvem, né, que envolvem o acaso, né, envolve o acaso, e em que cada elemento, né, que cada elemento da
população, que cada elemento da população tem uma probabilidade conhecida, né? Conhecida e diferente de zero. Né? A amostragem não probabilística, né? Não probabilística é obtida, né? Pelo menos em parte, né? Em parte, por meios, né? Que não envolvem, né, o acaso, né? O contrário, né? Da outra, né? E quando não se conhece a probabilidade, né? A probabilidade de que um elemento, né? Né? Venha a ser selecionado, né? A ser selecionado para compor a amostra, ok? Então, tá aí, a amostra probabilística, né? E a amostra não probabilística. Então, uma vai envolver o acaso e a outra não envolve o acaso, como também não se conhece a probabilidade, né, de que um elemento venha a ser selecionado para compor a amostra, ok? Dúvida nessa questão? E aí, pessoal, quando se usa uma amostra com reposição? Hein? Aqui me pode falar alguma coisa. Quando se usa uma amostra com reposição? Bora participar. Vamos lembrar aí, pessoal, dos tipos de populações, finitas e infinitas, né? Então, tratando-se de uma população finita, é preciso decidir se haverá ou não reposição do elemento, né, selecionado antes de proceder à extração do segundo elemento. Então, a amostragem ela é dita com reposição quando o elemento selecionado volta a compor, né, a população. E sem reposição, quando o elemento não retorna à população. Então, a decisão influenciará na probabilidade de seleção de cada um dos elementos subsequentes. Então, caso ocorra a reposição do elemento selecionado, o tamanho da população torna-se constante. E, desse modo, em todas as extrações, cada elemento permanece com a mesma probabilidade de ser selecionado. Ou seja, teremos sempre a mesma probabilidade, né? Igual. Né? Então, se não ocorrer a reposição, a cada extração, o tamanho da população, ela fica reduzida, né? Alterando com isso a probabilidade de cada elemento remanescente vir a ser selecionado, né? Então, essa questão de decisão de repor ou não os elementos depende da relação entre o tamanho da amostra e o tamanho da população. Então, quando utilizarmos uma amostra pequena em relação à população, a não reposição de um elemento selecionado não traz consequências maiores, né, aos propósitos da pesquisa, pois a probabilidade de escolher um elemento remanescente da população pouco se altera. Então, no entanto, quando utilizarmos a amostra considerada grande em relação ao tamanho da população, a não reposição altera a probabilidade de escolha dos elementos remanescentes. Né? Então, mais ou menos é isso. Então, com reposição é quando os elementos selecionados voltam realmente a compor, né, o tamanho da amostra. Então, quando se usa uma amostra com reposição, né, vamos estar aí, né, que essa questão da decisão, né,
de repor ou não, né, os elementos dependem da relação entre o tamanho da amostra, né, e o tamanho da população, né, e o tamanho da população, né? Então, quando utilizarmos uma amostra, pequena, né, em relação à população, né, em relação aí à população, a não reposição de um elemento, né, selecionado, não traz consequência, né? Não traz consequências maiores, né? Maiores aos propósitos da pesquisa, né? Então tá aqui, né? Pois a probabilidade, né? Pois a probabilidade de escolher um elemento remanescente da população, né, pouco se altera. Ok, pessoal? Então, essa questão, quando se usa uma amostra com reposição, é isso aí. A decisão de repor ou não, os elementos dependem da relação entre o tamanho da amostra e o tamanho da população. Quando utilizarmos uma amostra pequena em relação à população, a não reposição de um elemento selecionado não traz consequências maiores, né, aos propósitos da pesquisa, pois a probabilidade de escolher um elemento remanescente da população pouco se altera. Dúvidas? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Vamos lá, amostragem estratificada e amostragem conglomerada. A gente sabe que a própria amostragem estratificada, ela é uma variação da amostragem aleatória simples, né? Então, para a extração de uma amostra sistemática, é necessário dispormos de uma listagem da população, né? Os seus elementos devem ser ordenados de tal forma que possam ser identificados pela posição. Foi o que a gente fez naquela primeira questão. Que a gente tinha uma amostragem sistemática, né? A gente tinha aí 3.960 elementos que estavam ordenados, ou seja, estavam em uma ordem, né? E a gente aí realmente precisa dessa ordenação para poder identificar qual vai ser as posições selecionadas, né, para compor aí o tamanho da amostra, ok? E a amostragem sistemática, né? A estratificada, a amostragem estratificada, ela consiste basicamente em segmentar a população em estratos. Então, os estratos são parte da população que se caracterizam, né, por possuir características homogêneas, viu, pessoal? Então, a população ela é segmentada, por exemplo, em sexo masculino, vamos botar aí feminino, nível de escolaridade, faixa etária, né? E aí por diante, né? Enquanto que a conglomerada, né? A conglomerada, ela consiste na divisão da população em subgrupos heterogêneos, né? Que sejam tão semelhantes à população total quanto possível, né? Então, é como se gerássemos diversos grupos populacionais em cada, né? Aliás, em escala reduzida.
e cada um desses grupos representasse a população que lhes deu origem a assim, né, que deu origem, né? Então, assim, cada grupo populacional forma o que denominamos de conglomerados. Então, vamos botar aí, né, que a amostragem... Quem tiver com áudio ligado, dá só uma olhada assim, que está dando interferência. Que a amostragem estratificada, né, ela consiste basicamente, né, consiste aí basicamente em segmentar a população, né, em estratos, a população em estratos, né? Então, os estratos, né, são partes, né? Os estratos são partes da população, são parte da população que se caracterizam por possuir, né, por possuir características, né, por possuir características homogêneas, né, homogêneas, né, e a amostragem por conglomerado, né, a amostragem por conglomerado, né, consiste na divisão, né, consiste na divisão da população, né, em subgrupos, né, heterogêneos, né, heterogêneos, né, que sejam tão semelhantes, né, que sejam tão semelhantes, né, à população, que seja tão semelhante à população total, né, quanto possível, viu? Então, tá aí. Qual a diferença da amostragem estratificada da amostragem por conglomerado? Então, a amostragem estratificada consiste basicamente em segmentar a população em estratos. Os estratos são partes da população que se caracterizam por possuir características homogêneas. E a amostragem por conglomerado consiste na divisão da população em subgrupos heterogêneos, que sejam tão semelhantes, né? Né? Então, a população total quanto possível. Ok? Dúvida? Então, aqui, o que é uma amostragem sistemática? Explica o processo da mesma para a escolha dos elementos que irá compor a amostra. Então, a amostragem sistemática, né, a amostragem sistemática, ela é uma variação, né, da amostragem aleatória simples, né? Então, para a extração de uma amostra sistemática, né, é necessário dispormos, de uma listagem, né, da população, né, ou seus elementos, né, devem ser ordenados, né, de tal forma, né, que possam ser identificados, né, pela
posição. E o processo da mesma, né, para a escolha. Então, vamos botar aqui, né, que para iniciar a extração de uma amostra sistemática, né, selecionamos o primeiro elemento, foi o que a gente fez anteriormente, né? O primeiro elemento I, né? Da população, né? O primeiro elemento I da população por um processo aleatório, né? Por um processo aleatório, né? Então, os demais elementos, né? Os demais elementos serão escolhidos, né? Serão escolhidos de maneira sistemática, né? De maneira sistemática, né? Então, isto é a cada intervalo, né? A cada intervalo, né? Constante, né? Que é o K, né? Estão lembrados, né? Então, assim, né? O segundo elemento, né? O segundo elemento será o que ocupa, né? A posição, né? Ocupa a posição quem I mais K, né? Foi o que a gente fez, estão lembrados, né? E o terceiro, né? Será o que ocupa a posição, né? I mais 2K, né? E assim sucessivamente. Sucessivamente. Ok, pessoal? Então, aí a amostragem sistemática é uma variação da amostragem aleatória simples. Então, para a extração de uma amostra sistemática, é necessário dispormos de uma listagem da população, ou seus elementos devem ser ordenados de tal forma que possam ser identificados pela posição. Então, para iniciar a extração de uma amostra sistemática, selecionamos o primeiro elemento I da população por um processo aleatório, né? Então, os demais elementos serão escolhidos de maneira sistemática, isto é, a cada intervalo constante K. Assim, o segundo elemento será o que ocupa a posição I mais K, o terceiro será o que ocupa a posição I mais 2K, e assim sucessivamente, né? Quem se ligou nessa questão era só explicar aquele cálculo da primeira questão. Estava respondida aí também essa sétima questão. Ok? Dúvidas? E aí? A amostra por conveniência. Então, a amostra por conveniência, já disse a vocês em aulas passadas, que é a conveniência do pesquisador, né? Então, eu quero só entrevistar 10 pessoas. Beleza, eu posso entrevistar até 10 pessoas, mas eu não posso tirar nenhuma conclusão científica, viu, pessoal? Então, os elementos da população, eles são selecionados conforme sua disponibilidade, né, para o estudo, ou por conveniência do pesquisador. É um método barato e simples, porém pouco confiável, viu? Não sendo recomendável para pesquisas conclusivas, né? Então, para pessoas no supermercado, exemplo, né? E colher suas opiniões é um exemplo desse tipo de amostra. Então, só não posso tirar nenhuma conclusão científica. Então, os elementos da população, eles são selecionados, né, conforme sua disponibilidade. A disponibilidade, né, para o
estudo, ou por conveniência, né, do pesquisador, né, do pesquisador. Então, é um método barato, né, e simples, né? Então, porém, pessoal, é pouco confiável, né? Pouco confiável, não sendo recomendável, né? Para pesquisas conclusivas, viu? Então, está aí o nosso método da amostragem por conveniência. E por julgamento. Por julgamento, né? Então, para obter uma amostra aí desse tipo, suponhamos que, com bom julgamento e estratégia adequada, né, é possível colher amostras que sejam satisfatórias, né, para o estudo. Então, não permite determinar a magnitude do erro amostral. E também não se pode fazer, né, afirmações conclusivas também, né? Então, vamos botar aí, né, que para obter uma amostra desse tipo, né, uma amostra desse tipo, suponhamos que com bom julgamento, né, e estratégias, com bom julgamento e estratégia adequada, né, é possível colher amostras que sejam satisfatórias, né, que sejam satisfatórias para o estudo, ok? Para o estudo. E a amostragem por cotas. A amostragem por cotas, então, trata-se de um tipo de amostragem que determinarmos antecipadamente o número de elementos, né? Que esses números de elementos a gente chama de cota, procurando obter uma amostra que traga aí as mesmas proporções de certas características da população. Vamos estar aí, idade, sexo, e aí vai, religião, renda salarial. É um processo também simples, pessoal, é um processo também de baixo custo. No entanto, dificilmente as proporções são exatas e atualizadas, viu? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de amostra. Então, vamos botar aqui, né, que trata-se, né, de um tipo de amostragem em que determinamos antecipadamente, né, o número de elementos que a gente chama de cotas, né? A gente chama aí de cotas, né? Vamos estar aqui, né, que procurando obter uma amostra que traga as mesmas proporções, né, de certas características, de mesmas proporções, né, de certas características da população, ok? Então, tá aí. Nós temos aí a amostra por conveniência, então os elementos da população são selecionados, né,
conforme sua disponibilidade para o estudo ou por conveniência do pesquisador. É um método barato e simples, porém pouco confiável, não sendo recomendável para pesquisas conclusivas. Né? Para as pesquisas conclusivas. Então, a amostra por julgamento, para obter uma amostra desse tipo, suponhamos que, com um bom julgamento e estratégia adequada, é possível colher amostras que sejam satisfatórias para o estudo. A amostra por cotas, então, trata-se de um tipo de amostragem que determinamos antecipadamente o número de elementos, né, que são as cotas, procurando obter uma amostra que traga as mesmas proporções de certas características da população. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Em alguma questão dessa que foi feita? Seguimos. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, eu vou abrir agora o Excel, viu? Para fazer o outro cálculo. Estou contente que não tem dúvidas, né? Então, é sinal que estão estudando. Muito bem. Ô, professor, Oi. a prova do senhor terá a duração de quantas horas? Olha, segundo o coordenador de contábeis, ele alterou o horário, né? Acho que você já está sabendo já, né? Então, 7 horas? Não, ele modificou o horário, que até então era 1h40 de provas. Aí Então, tipo, agora vai ser das vai 7 ser às 10, foi o que de o Marlon 7 às 10. falou. Ah, Vai ser de 7 às 10. Porque se de é. repente tiver algum imprevisto na internet, vocês têm tempo de fazer a prova, né? É porque se cair uma dessa É, de até cálculo, melhor. vem uma hora, professor. Mas a gente demora porque eu fico explicando, mas quando a pessoa Não, mas pega... demora para fazer. A pessoa só demora também para fazer essa daqui, que tem que fazer essa estratificação. Verdade. Essa demora. Certo. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Você Coloca vai... Aquelas primeiras da atividade, não, elas são mais simples. Aham. Agora, essa daqui é a mais demorada. Isso aqui demora um pouquinho, né? Que tem que ter atenção, tem que escolher quem é as amostras, né? É. Tal e tal. Mas vai dar Só uma certo. questão dessa. Oi? Tô falando, coloca só uma questão dessa daí, não coloca duas dessas daí, não, porque senão Relaxa, que a vamos prova é passar isso a aqui. noite É isso que calculando. vocês estão estudando, que a gente já fez exercício, já refez, né? Peraí, deixa eu controlar meu mouse, que meu mouse está caminhando sozinho aqui na tela. Eu estou meio desconfiado desse meu computador, viu? Bora, bichinho. Oxe, tem vida própria. Vamos aqui, né? Vamos somar. Para poder a gente tirar a nossa média, né? A média das médias, né? Isso aqui já é as médias. Aí, 119. Então, olha, a média populacional é dada por μ, nunca esqueçam disso, né? Que é o somatório do XI dividido pela população, né? Que esse XI que eu chamo são todos esses valores aqui, ó. É a soma, né? O somatório dividido pelo tamanho da população. Né? Então, aqui nós vamos ter igual esse valor aqui que a gente encontrou, dividido por 24, né? São 24 amostras, né, que a gente tem. Então, está aí a nossa média dessa situação aqui. Então, aqui, ó, nós vamos ter, abrir o parênteses, nós vamos ter aqui, igual, né? Abrir o parênteses. Então, esse valor aqui, menos a média elevado ao quadrado. E deixa eu só isolar aqui o J. A fórmula não copia. E do Enter, né? Então, aqui nós vamos ter...
Deixa eu só copiar aqui a fórmula. Então, está aí, né? Então, foi o que a gente fez. Isso aqui já é o pré-cálculo da variância, ou seja, é esse somatório aqui, ó, do I variando de 1 a N de quem? Das observações menos a média populacional elevada ao quadrado. Então, a gente fez isso aqui, ó, XI, né, que é 4,9 menos a média elevada ao quadrado. Aí, agora, eu só vou somar, igual a soma, então, está aí. Então, a nossa variância, ela vai ser igual a esse valor aqui, dividido pelo tamanho da população. Estou dividindo pelo tamanho da população porque a gente está fazendo a variância populacional, viu? Então, dividido por 24. Então, está aí. O nosso desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, eu vou tirar a raiz quadrada daí desse número, de 0,0021 701,39, né? 39, né? Então, a nossa raiz quadrada aqui foi 0,04658, ok? Então, a gente calculou aqui a média populacional, a variância populacional e o desvio padrão populacional, ok? Quando é que a gente vai agora? Extração de uma amostra aleatória simples, de tamanho 20. Então, a gente vai sortear 20 posições aqui. Aliás, 20 amostras. E aí? Quem é que vai me falar aí quem faz a amostra? Ou posso pegar logo essas 20 logo aqui, para eu ganhar tempo? Pode pegar elas 20, professor. Vai ter que passar dela. Então, copiar. Professor, mas e na prova? Porque cada um vai escolher uma. Vai dar um trabalho danado. Não, na prova, esses tipos de situação, Vai dizer, eu já determino. A amostra vai ser tal, tal e tal, entendeu? Senão eu vou ficar doido, tanto corrigir coisas diferentes. É igual aquela primeira questão lá, né? Isso. Então, pessoal, se fosse aqui na Vera, né, a gente ia sortear 20 amostras aqui, né? Então, aqui a gente sorteou essa ordem aqui das primeiras, as 20 primeiras, né? Então, aqui nós vamos ter o total, né? Aqui eu vou ter a soma. Do mesmo jeito aqui, ó, vou somar. E aqui eu vou tirar a minha média, né? Amostral. Vocês estão vendo aqui que a conotação já mudou, é x barra, viu? Então, aqui vai ser igual esse valor aqui, dividido, né, pelo tamanho da amostra. Quem vai ser o nosso tamanho da amostra? 20, né? Dividido por 20. Então, tá aí a nossa média amostral. Então, a nossa variância é o mesmo esquema, viu? Nós vamos ter aqui, ó, igual xi, ó, que é 4,9, menos a média amostral elevado ao quadrado, né? Botar o cifrão aqui, o cifrão aqui e do Enter, né? Então, aqui eu só vou puxar. E agora eu vou somar, que eu vou precisar dessa soma, né? Para calcular aí a variância amostral. Então, tá aqui o cálculo, né? Então, aqui nós vamos ter, ó, igual esse valor aqui, dividido, olha, por n menos 1, viu? Então, aqui eu vou ter 20, o tamanho da minha amostra, então 20 menos 1, 19, né? E dou Enter. Então, aqui o nosso desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de 0,00214. Então, aqui nós vamos ter 0,04, né, 62. Então, está feito aí
a média, variância, desvio padrão amostral. Dúvida até agora? Posso seguir? Vai ter um quadro. Seguir. Pronto, pessoal. Aí, partindo da parte 2 aqui do cálculo, vindo para a parte 3, essa já coloquei aqui. Essa parte 3 aqui só pede para dividir essa população aqui em 2 estratos. Então, aqui nós temos o primeiro extrato, são as amostras com média até 5, né? E o segundo extrato com média superior a 5. Então, só dividir a população em estratos. Então, não precisa fazer mais nenhum cálculo, viu? Então, o que é que a gente vai partir agora? Para a estratificação proporcional. Então, a gente vai usar essas duas formulazinhas aqui. Deixa eu mudar só a cor. Essa e essa. Né? É onde a gente vai calcular uma amostra para esse extrato e uma amostra para o segundo extrato, ok? Então, aqui nós vamos ter, ó, aqui nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, a nossa população do primeiro extrato é 10, né? Dividido, olha, o N aqui, ó, é dividido pela população geral, que é 24, né? Vezes, né? Vezes a amostra aleatória simples, né? Então, vezes 20, né? Isso aqui vai ser igual. Então, aqui nós vamos ter, ó, 10 dividido por 24 vezes 20. Então, aqui nós vamos ter, ó, 8,33. Isso aqui vai ser igual a 8, ok? Segundo extrato. Eu acho que deve ter algum programa dentro desse meu computador que o mouse está mexendo sozinho, pessoal. Deve ter alguma coisa. Não tem condição. Então, aqui, ó, nós vamos ter então, aqui nós vamos ter a população do segundo extrato, né, que nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, aqui nós vamos ter 14 dividido por 24, né? Vezes a amostra aleatória simples, né? Então, aqui nós vamos ter 14 dividido por 24, né? Vezes 20. Então, aqui nós vamos ter 11,66, né? Isso aqui vai ser igual a 12, ok? Deixa eu só tirar esse cálculo daqui. Vai mais para cá. Ok? Então, a gente vai sortear aqui, ó, 8 para o primeiro extrato e 12 para o segundo extrato, viu? Deixa eu só afastar essas fórmulas, tirar aqui. Vou deixar aqui. Aqui eu posso pegar, pessoal, 8. Logo, então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, vamos sortear aqui essas 8, né? Então, aqui copiar e vou colar aqui. Ok? Então,
Eu peguei 8 elementos do primeiro extrato. Então, aqui o segundo eu vou pegar o quê? 12, né? Então, aqui eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até o 22. Então, aqui, ó, vou só copiar e vou colar aqui. Ok? Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai ter o total. E eu vou ter a soma, né? Vou somar aqui, ó. Do mesmo jeito para cá. Interferir aqui no cálculo. Então, aqui eu vou ter o total também. Que vai ser igual à soma. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa? Do mesmo jeito. Então, eu vou calcular aqui a média, né, do primeiro extrato. Né? Então, aqui eu vou ter igual esse valor aqui dividido, né, pelo a nossa amostra, né, que nossa amostra aqui vai ser 8. Então, dividido por 8, então está aí a nossa média, né? Aqui é o mesmo cálculo, eu vou ter igual, abrir o parênteses, xi menos a média do primeiro extrato elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, e do Enter. Né? Então, aqui, ó, eu vou só copiar, vou somar aqui, que eu vou precisar dessa soma para calcular a variância do primeiro extrato, né? E do Enter. Ok? Então, aqui nós vamos ter a variância do primeiro extrato. Vou botar mais para cá. Então, aqui nós vamos ter, ó, igual, né, esse somatório aqui que a gente já fez, né, que aqui está o total, dividido por n menos 1. Quem é nosso n é 8, né? Então, 8 menos 1, 7, né? E do Enter. Então, aqui nós vamos ter o nosso desvio padrão, né? O nosso desvio padrão está 1, né? Que é equivalente aí ao nosso primeiro extrato, né? Então, eu vou só extrair a raiz quadrada de 0,00067. Então, aqui nós vamos ter 0,025. Então, está aí o nosso desvio padrão do primeiro extrato, ok? Segundo extrato, a mesma coisa. Aqui a gente vai calcular a média. Então, está aqui, ó, o total dividido, quem é o nosso N aqui, ó, 12. Então, dividido por 12, está aí a nossa média do segundo extrato. Então, aqui é o mesmo cálculo. Então, aqui eu vou igual, abrir o parênteses, então eu vou ter aqui 5 menos, né, esse valor aqui, elevado ao quadrado, esse cifrão aqui, esse cifrão aqui, né, e Enter. Aqui eu só vou copiar, vou somar, que a gente vai precisar desse resultado para calcular a variância do segundo extrato, né? E do Enter, né? Então, aqui, a variância do segundo extrato vai ser igual ao quê? A esse somatório aqui, dividido, ó, por n menos 1. Então, eu tenho 12, 12 menos 1, 11, né? Dividido por 11. Então, está aí a nossa variância. Então, o desvio padrão do segundo extrato vai ser igual,
né? A raiz quadrada de 0,00062, então vai ser igual a 0,024. Né? É o nosso desvio padrão do segundo extrato. Partindo daqui, a gente vai calcular agora as combinações da média. Né? Então, a gente vai calcular aqui a combinação da média, que a gente vai ter aqui, ó, a população do primeiro extrato dividido pela população geral, vezes quem? A média do primeiro extrato, mais a população do segundo extrato, dividido pela população geral, vezes quem? A média do segundo extrato, ok? Então, isso aqui vai ser igual a população do primeiro extrato, vai ser igual a 10, né? A 10, aí dividido, né? A 10 dividido por 24, né? Por 24, vezes, cadê aqui? Vezes, quem é a nossa média? Tá aqui, ó. Nossa média aqui é 4,943,75, mais, né, a população do segundo extrato, que é 14, dividido, que é 14, aí dividido, né, dividido por 24, vezes, né, a média do segundo extrato, que é 5,02292, ok? E do Enter. Então, está aqui a nossa média, a combinação da média dos dois extratos. Então, a gente combinou aqui essa média com essa média. Então, deu 4,9899325. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai calcular a combinação da variância, né? Então, aqui vai ser igual, né? Vai ser igual a variância, olha, do primeiro extrato, né? A variância do primeiro extrato está aqui. Né? Está aqui, né? Vezes quem? Vezes a população do segundo extrato, né? Então, a população do primeiro extrato, né? Então, 10 dividido por 24, né? Por 24, né? Elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, né? Fechei o parênteses, né? Elevado ao quadrado, fechei o parênteses, né? Aí mais, vou abrir novamente o parênteses e vou colocar ó, a variância do segundo extrato, né? Vezes a população do segundo extrato, né? Que é 14 dividido por 24, né? Elevado ao quadrado e fechei novamente aqui o parênteses, né? Ao quadrado, doente, né? Então, está aí a nossa combinação da variância, ok? E o desvio padrão é a raiz quadrada da combinação da variância, né? Então, aqui nós vamos ter 0,00327, né? 32. Então, aqui nós vamos ter 0,01809. É o nosso desvio padrão das combinações. Então, o que é que a gente fez aqui? Primeiro passo, a gente calculou a média, a variância, o desvio padrão populacional mediante a população geral. Ok, pessoal? Partindo daqui, é onde a gente tinha uma amostra aleatória simples, né, de tamanho 20.
né? Então, aqui a gente sorteou 20 elementos da população geral, refez a média, a variância, o desvio padrão amostral, cuidado com as conotações, ok? Amostral, né? Partindo daqui, a gente veio só estratificar a população nos dois estratos, ou seja, a gente dividiu essa população aqui em dois estratos, onde o primeiro extrato aqui, a amostra com média até 5, né? E aqui com média superior a 5, né? Superior a 5, né? Então, está aqui o nosso segundo extrato, né? Nosso segundo extrato aqui, né? Então, feito isso, então a gente calculou, olha, a gente calculou uma amostra para o primeiro extrato, né? Para esse primeiro extrato aqui, a gente calculou essa amostra e a gente calculou essa outra amostra aqui referente ao segundo extrato. Então, a gente sorteou aqui 8 elementos dentro desse primeiro extrato, colocou aqui. Sorteou 12 elementos dentro do segundo extrato, então está aqui. O que a gente fez aqui? Fez o mesmo cálculo da amostra aleatória simples, né? Calculou a média, a variância, o desvio padrão para o primeiro extrato. Para o segundo extrato aqui, a gente calculou a média, a variância, o desvio padrão também para o segundo extrato. Então, partindo daqui, veio para cá. Então, para as combinações da média. Então, a combinação da média é a população do primeiro extrato, dividido pela população geral, vezes a média do primeiro extrato, mais a população do segundo extrato, dividido pela população geral, vezes a média do segundo extrato, que a combinação das médias deu 4,98. A combinação da variância, né? Vai ser a combinação dessa variância com essa aqui. Então, aqui nós temos o quê? A variância do primeiro extrato, vezes quem? A população do primeiro extrato, dividido pela população geral elevado ao quadrado, mais a variância do segundo extrato, vezes quem? A população do segundo extrato, vezes a população geral elevado ao quadrado. Então, a nossa combinação da variância deu 0,0032, né? Tirada a raiz quadrada daqui, a gente encontrou o desvio padrão das combinações, né, da variância, que foi de 0,01809, ok? Dúvidas? Ou tá de boa? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Deus queira que na prova seja tranquilo também. Não, é isso aqui. A prova é isso. Não tem outra forma de pedir, né? Revisem os exercícios, refaça esses cálculos, revise as teorias, estude os slides, se possível, assista às aulas, né? Que na própria explicação tem muita coisa, né, que a gente explica que não está lá naqueles slides, mas é toda uma contextualização, né? Então, a prova é tudo isso que a gente viu em sala de aula. Não tem de outra maneira. É estudar o que você já tem. Mas a turma é boa, participativa, né? Com certeza vai dar certo, ok? Alguma dúvida? Queiram perguntar? Posso dar aula por encerrado? O senhor vai disponibilizar esse exercício lá no Hoje portal? mesmo. A demora é só baixar o vídeo e eu já coloco tudo hoje, ok? Tá certo. É só estudar, porque é informação, meu Deus, Jesus. É muita informação. Mas Uma mais tranquilo. tá tranquilo? Passo para Querem... pegar. Tá. Tá, né? Pronto, então Mas tá é bom. tranquilo agora. O senhor já fez bem 4 atividades, 4 Já. resolução aqui desses cálculos. A gente mastigou bastante, viu? Que até eu fiquei surpreso. Mas é porque esse assunto é complicado, né? É complicado. E aí vocês sabem que eu não gosto de só estar jogando assunto e vocês ficando com dúvida. Eu prefiro moer em um assunto. Não, se tivesse dado mais outro assunto, não sei o que ia ser nós. Eu prefiro moer em um assunto, tirar todas as dúvidas, tá tudo ok, beleza, então vamos partir para outro, né? Mas continue assim, dedicados, né? E a gente se vê aí na prova, né? Preste atenção nas instruções, pessoal, não só na minha prova,
mas em todos os outros professores, para vocês não perderem o horário de enviar as provas pelo sistema, viu? Pelo amor de Deus. Né? Que, infelizmente, Tá a certo, gente não professor. pode receber prova pelo WhatsApp, por e-mail, né? Isso vai ser tudo pelo sistema. E a prova da gente vai ser dia 12, né? Dia 12 é a nossa provinha, ok? Então, Isso, na segunda. na segunda-feira. Então, um abração a todos. Quando estiver estudando, surgir alguma dúvida, pode perguntar, viu? Tá certo. A demora eu visualizar no WhatsApp, mas na hora que eu olhar, eu já tiro as dúvidas, beleza? Então, uma boa noite aí a todos, se cuidem, logo Boa em breve a noite. gente vai estar todo mundo juntos, se Deus quiser. Amém. Boa noite, professor. Boa noite.